A princípio, a gente acha, nós que lidamos com isso, né, dentro da ginecologia, parece um tema banal, um tema simples, um tema corriqueiro. Mas daí a beleza desse tema. É um tema que é extremamente comum, que compromete muito a qualidade de vida das mulheres, impacta negativamente em vários fatores que a gente vai abordar hoje também, desde a parte sexual, que a Erika vai dar um embasamento maior, a parte obstétrica, que eu queria que você depois pincelasse um pouquinho mais, mas desde de antemão queria te agradecer muito pela oportunidade da gente poder estar junto nesse bate-papo. Imagina, é um prazer estar aqui com você e muito gostoso quando a gente tem colegas com os mesmos propósitos, né, com os mesmos ideais, focados aí na saúde da paciente, em trazer conteúdo de qualidade, tudo embasado. E é isso que a gente quer, né? A gente quer mudar a realidade da medicina, mas sempre embasado e trazendo coisas novas, trazendo tudo que há de mais moderno para o tratamento e para ajudar as nossas pacientes, sejam gestantes ou não, a ter um desfecho mais favorável. E como você bem mesmo falou, o corrimento vaginal, né, recorrente, é uma das coisas mais comuns dentro da nossa área de atuação, da ginecologia, Exato. mas um dos maiores desafios que nós temos também. Verdade. Porque eu já peguei cada caso de pacientes com corrimentos recorrentes, assim, refratária a tratamentos, com dificuldade ao uso de tratamentos, e às vezes a gente vai falar um pouquinho disso também, mas associado a outros fatores que, na verdade, a gente acha que o problema está ali, que é só vaginal, mas a origem do problema é outra. Exato. E essa que é a beleza do tema, né? A gente saber que um corrimento vaginal, nem sempre a causa é vaginal. E acho que esse é o primeiro start que a gente tem que ter, que as nossas pacientes têm que ter, e de entender que não é porque o corrimento está sendo pela vagina que o problema está na vagina. Às vezes ele está em outra região, às vezes até mesmo emocional, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tem bastante coisa para a gente falar sobre o tema. Exatamente. A Erika está chegando aqui agora, atrasada, mas está chegando, está entrando aqui. Deixa aí que ladies first, ladies last. Exatamente. Tava até demais. Tudo bom, minha querida? Terminando os atendimentos. Tudo bom, minha querida? Como você está? Que prazer, hein, poder receber esse casal incrível. Pois é, não teve encontro agora real, vamos começar pelo virtual. Verdade. Depois a gente marca, né, o encontro verdadeiro. Verdade. Então, a gente estava comentando um pouquinho sobre exatamente esses corrimentos vaginais recorrentes, e eu acho que uma coisa para a gente começar falando, que gera muita dúvida também nas pacientes, é o que é um corrimento fisiológico e o que é um corrimento patológico, né? Porque a gente sabe que existem diversas situações clínicas, por exemplo, no período periovulatório, a gente sabe que os níveis de estrogênio aumentados, aumenta a lubrificação da mulher, aumenta também a descamação e aquele transudato vaginal, e isso algumas pacientes ficam desesperadas, achando que todo mês tem corrimento. Ah, doutor, dá 14 dias da minha menstruação, vem um corrimento. E é importante a gente desmistificar que isso não é um corrimento, isso é uma alteração fisiológica por produção hormonal. As mulheres que estão, por exemplo, no período de excitação, mulheres no período de excitação, por qualquer situação do dia, ela aumenta a transudação e aumenta a lubrificação. Vaginose citolítica, que é uma coisa comum também, pouco diagnosticada e que também é um corrimento fisiológico. Então, vocês veem muito isso na prática, pacientes que chegam às vezes achando que o mundo está perdido, que tem corrimento todas as vezes, e a gente passa um exame especular quando vê, não, querida, o mais importante é tranquilizá-la. Nada para você se preocupar, porque não tem nada. Com certeza, isso a gente vê todos os dias, e a dúvida muito da mulher realmente o que é o fisiológico, o normal e o que é patológico. Muitas confundem muito. Então, quando elas vão falar, eu tenho corrimento, eu tenho esse corrimento desde que eu acho que eu me entendo por gente. Minha mãe fala que desde 3 anos de idade eu tinha corrimento. Exato. E é importante isso, a gente fazer as mulheres entenderem como que o corpo delas funciona. A gente tirar ali os mitos e tabus, fazê-las olhar para si, entender como que o corpo dela funciona nas fases do ciclo. A gente sabe que esse excesso de medicamentos que a mulher vem sendo utilizado, a própria pílula anticoncepcional fazendo com que a mulher não tenha o período ovulatório, que ela não conheça o próprio corpo, ela acaba confundindo muito. E muitas vezes, sim, algumas têm, a gente vai falar sobre isso hoje, de vulvaginites de repetição, crônicas, que realmente são patológicas, mas a grande imensa, não, é uma secreção fisiológica normal. Exato. E como que a mulher faz para identificar? Então eu sempre falo, você tem que se olhar, né? Não tenha medo de se olhar, olhar para o teu corpo, entender o que é a vulva, entender o que é a vagina, entender o que é a uretra, por onde sai ali o xixi, onde coloca o absorvente, porque muitas não sabem realmente. A gente está
Começar pelo básico da anatomia antes de tentar Exato. entender. E você sabe que esse tema é engraçado porque ele está cercado também de vários tabus. Porque às vezes a mulher tem um corrimento fisiológico e ela acha que o parceiro traiu. Ah, depois, coincidentemente, eles tiveram um relacionamento no período ovulatório e ela começa a apresentar uma secreção aumentada que ela não sabia e ela já pensa, é uma doença sexualmente transmissível, isso meu parceiro, e aí já gera uma série de complicações mentais que isso vem gerando. Daqui a pouquinho a gente vai abordar também essa parte sexual, porque nada como ter uma sexóloga nesse trio para dar esse embasamento maior, mas a gente vê que tem muito isso, né? Tem vários tabus em relação ao tema, na grande maioria das vezes por falta de conhecimento, tanto de anatomia quanto das fases do ciclo menstrual, né? Exato. Então, eu até oriento as minhas pacientes que acabam tendo esses corrimentos, essas queixas crônicas, de fazerem um diário. Então, anote. Então, vai lá. Perfeito. Divide o seu ciclo em semanas. Então, primeira semana após menstruação, como é que tava? Ah, minha secreção tava clarinha e tal. Pra gente entender o que estava acontecendo e qual o padrão. Porque a secreção fisiológica, meninas, geralmente é o quê? Ela tem uma quantidade pequena, a no máximo moderada, ela geralmente é clara, ela não vai causar desconforto no sentido de dar coceira, ardência, dor na relação sexual. Não, simplesmente vai perceber ali uma umidade maior na região vaginal, vai aparecer no fundo da calcinha, que às vezes pode ficar amarelado, mas é por conta da oxidação, né? Contato com o ar, Exato. que às vezes pode ficar um pouquinho amarelado. Diferente de um corrimento patológico, porque daí essa secreção pode aumentar, a cor pode mudar. Então, aquele clarinho deixa de ficar clarinho, ele pode ficar um branco mais forte junto com grumos, ou pode ficar amarelo ou esverdeado. Aí causa ardência muitas vezes na hora da relação, ardência para urinar, dor pélvica. Então, essas são as diferenças para a gente entender o que é o normal fisiológico que pode acontecer de acordo com o período de sua menstruação ou o que é realmente patológico. Perfeito. Lembrar uma coisa que é engraçada também é que a gente sabe que a vagina ela é extremamente colonizada. Existem já documentados mais de 100 micro-organismos. Então, às vezes, que também é uma outra coisa que a gente vê na prática, a paciente faz um exame de Papa Nicolau, ela está completamente assintomática, não tem nenhuma secreção, nenhum corrimento, e ela faz o exame de Papa Nicolau e vem lá, mobiluncos, vem Cândida SP, e ela fica desesperada porque vê uns nomes super esquisitos que ela nunca viu na vida e ela acha que ela está com a doença mais grave do mundo. Então, uma das coisas mais importantes nessa parte de educação médica continuada para pacientes é a gente também tranquilizar e informar que a vagina ela é colonizada. Existem várias bactérias, existem vários fungos que fazem parte naturalmente da flora vaginal e que isso não causa nenhum sinal nem sintoma. E que é exatamente, que é o que a gente vai começar a abordar a partir de agora, o desequilíbrio entre a quantidade e a qualidade desses tipos de bactérias e de fungos que vai determinar o surgimento de um corrimento patológico ou apenas um corrimento fisiológico, né? Isso é uma coisa que vocês também pegam isso muito na prática, né? Essa angústia de pegar um Papa Nicolau e interpretar algo que não se sabe, né? Exatamente. O Papa Nicolau, ele obviamente é um auxiliar do médico, mas muitas vezes a paciente é aquela coisa, né? Pega o resultado, vai no Dr. Google, digita ali e já fica desesperada quando chega no consultório, já quer falar com o médico, já quer ligar antes, já fica, né, toda apreensiva. E é muito comum isso de acontecer mesmo. Agora, claro, a gente sabe que uma das maiores causas, né, para que tenha realmente esse desequilíbrio é a desbiose vaginal, né, esse desequilíbrio da flora, associado muitas vezes com uma alteração de pH. Então, as práticas de higiene, às vezes coisas simples, são as práticas de higiene do dia a dia, que a mulher não sabe como fazer ou faz exageradamente, ela está achando que está fazendo um bem para a vagina dela, que está limpando direitinho, tudo bonitinho, quando muitas vezes ela está piorando, causando uma morte de uma flora boa. Né? Então esse é um dos grandes motivos também. Eu pego muitas pacientes que só o fato de, de repente, parar o uso de um sabonete íntimo bactericida de uso diário, a flora já se restabelece e o corrimento de repente desaparece. Então isso é uma coisa simples. Às vezes o uso de lenço umedecido de forma diária também. Você tem ali todos aqueles cheiros, aquelas coisas que, substâncias químicas que vão reagir também com a flora vaginal. Sim, Exato. ftalatos e um monte de porcarias que a gente não precisa. Eu sempre falo isso. É claro, a modernidade ela trouxe algumas vantagens, mas muitas desvantagens, né? Então, assim, quanto mais a gente se aproximar da nossa natureza, melhor. A nossa vagina ela é autolimpante, é isso que a mulher precisa entender. Então, a nossa flora ela existe ali para proteger o nosso útero, nossa parte reprodutiva, contra agentes externos. Então, o nosso corpo, se a gente cuidar dele, ele sabe o que fazer.
Só que quando a gente fica inventando muita moda, né? Ah, eu vou usar absorvente de uso diário, que eu já odeio essa palavra. Exato. Gente, não existe absorvente de uso diário. Eu falo assim, sabe absorvente de uso diário? Ele não é de uso diário. É verdade. Não é para ser usado de uso diário. Ai, mas eu gosto de ficar com a sensação de ficar sequinha. Então, amor, vamos fazer o seguinte: vamos olhar a sua alimentação e vamos trocar de calcinha. Você troca de calcinha várias vezes no dia. Uma de manhã, uma tarde, uma noite e tal. Mas tem que abolir essa questão desse absorvente de uso diário, porque é um pepino. A gente sabe que quanto mais as mulheres, principalmente que vêm com casos recorrentes, a primeira coisa que você pergunta, você usa? Ah, eu uso, mas é porque eu tô sempre muito úmida, eu não consigo ficar sem. Falo, quanto mais você usar, mais você vai produzir secreção. E o mais legal é quando a gente pergunta, e você usa sabonete íntimo? Claro, doutor, uso Claro. todo dia, eu faço 3 vezes ao dia, achando que tá abafando, né? É verdade. E é muito engraçado porque isso que a Erika falou, que vocês dois falaram, na verdade, a grande alteração, especialmente da candidíase, né, que é a mãe dos corrimentos vaginais recorrentes, a candidíase vulvovaginal recorrente, é exatamente por um desequilíbrio dessa flora. Então, a desbiose vaginal, para quem está nos assistindo e que não conhece esse termo, é um desequilíbrio quantitativo ou qualitativo da flora vaginal. Por quê? Essa semana foi muito engraçado. Semana passada, quando a gente começou a falar sobre nesse programa, eu trouxe a doutora Bruna Pitalonco, nossa colega, que também é muito boa e maravilhosa, e a gente comentando exatamente sobre isso. Bruninha deve estar aqui nos assistindo. Eu desativei os comentários porque eu estava passando o rosto de vocês. Depois, no final, eu deixo a caixinha de perguntas aqui. E aí a gente comentando exatamente isso, que é exatamente a vagina, ela foi desenvolvida para ser repleta de lactobacilos, porque os lactobacilos é o tipo de bactéria positiva, saudável, que faz com que o pH da vagina, que a Erika falou, que é esse efeito autolimpante, exatamente, é um pH ácido. Esse padrão de pH ácido é exatamente o que dá essa capacidade de autolimpeza vaginal e de proteção contra bactérias que podem desequilibrar essa flora. E aí a gente comentava nesse momento que uma das principais coisas, do ponto de vista prático, assim, até de prevalência, utilização de pílulas anticoncepcionais, por dois grandes motivos, né? Porque o grande objetivo é quem faz com que esses lactobacilos exerçam sua função na vagina é o hormônio chamado estradiol. E a pílula anticoncepcional usada de modo contínuo bloqueia os níveis de estradiol, fazendo com que a mulher se comporte como, por exemplo, numa menopausa química. E aí esse nível de estradiol que a gente pega muito, né? Estradiol menor do que 10, indetectável nessas pacientes jovens, usuários de pílulas, faz com que os lactobacilos não consigam exercer sua função. Já é um grande problema. E a própria utilização de pílulas anticoncepcionais causa um desequilíbrio da permeabilidade vaginal e da própria quantidade da flora, fazendo com que bactérias que estão na flora, elas comecem a ter um supercrescimento maior do que esses próprios lactobacilos que já estão lá para nos defender. Então, um grande problema, e isso que vocês também comentaram, que é exatamente a utilização dos brinquedinhos vaginais, que entra, a gente sabe que do ponto de vista da parte sexual, isso é importante por um parâmetro, mas tem que ter muito cuidado, porque o uso de géis, de lubrificantes, enfim, de brinquedos eróticos, eles podem causar microtraumas e a própria substância, por si só, pode conter parabenos, fitalatos, que alteram esse equilíbrio da flora. E aí desequilibra a paciente. Hoje mesmo eu estava no consultório e um paciente disse, doutor, depois que eu usei um lubrificante vaginal, piorou muito. Eu estou tendo candidíase recorrente. Quando a gente olhou, eu estava lá, passei o exame especular, uma candidíase daquela teve, até importante lembrar que candidíase recorrente pela Federação Brasileira de Ginecologia são 4 ou mais episódios em um ano. Então, só para lembrarem que é exatamente esse parâmetro, né, para as pacientes. E aí a gente precisa, além de tudo isso, a gente também sabe que existem várias condições sistêmicas que favorecem o desequilíbrio. Pacientes diabéticas, pacientes usuários de corticoides crônicos, pacientes que utilizaram antibióticos, né, e automedicação com antibióticos. Vocês veem muito na prática isso, né? Utilização de antibióticos por o que qualquer acontece motivo. Muito a pessoa usou antibiótico para uma coisa, sobrou ali o tratamento, né? Aí, direto, acontece todo mundo, né? Ah, eu guardei um pouquinho de antibiótico que sobrou aqui. Aproveitei que eu já tinha, né? Uma dor de garganta, ou ardeu um xixi ali, já começa a tomar. Isso acaba, se soubessem, né? O quanto a gente tem que evitar o antibiótico, óbvio, a medicação é necessária quando tem indicação, por isso que o médico tem que prescrever. Agora, tomar sem indicação, com certeza, acaba piorando a saúde. Exato. Mas uma coisa que deveria ser feita até rotineiramente, que a gente tem o hábito de fazer, ao tratar qualquer coisa, vai entrar com antibiótico por uma infecção urinária, não importa qual seja a patologia, mas entrou com antibiótico,
tenta restabelecer a flora logo na sequência. Exato, perfeito. Tem que restabelecer a flora. Não adianta você só tratar, porque eu brinco assim, eu falo assim, o antibiótico, ele não tem um GPS para saber qual que é a bactéria boa e qual que é a ruim. Exato. E vai lá e fala assim, vou matar somente a ruim. Não, ele vai arruinar tudo, ele vai matar as ruins e vai matar as boas. E, consequentemente, as intestinais, as vaginais e tudo mais. Então, assim, você não adianta só matar, você tem que ir lá e repor essa população de novo. Essa população que você vai estar matando. Então, muitos têm por hábito só tomar o antibiótico e achar que resolveu o problema que tratou a infecção, mas não acabam repondo aquilo que você acabou tirando, que era a parte boa. Né? Então, isso é uma coisa bem interessante de se falar. Matou, vamos repor, porque é super importante restabelecer, justamente para que não haja essa desbiose, né? Perfeito, excepcional. Outra coisa também comum na prática são mulheres com constipação intestinal, né? A gente sabe que existe uma comunicação muito íntima entre ânus e vagina, e aí as mulheres que passam aquele bolo fecal preso na ampola por muito tempo, essa alteração de desbiose intestinal favorece uma alteração de permeabilidade e aí a paciente começa a translocar bactérias do intestino para a vagina. Isso tanto por contiguidade, por hábitos de limpeza, quanto de forma sistêmica. É outro grande problema. Às vezes a pessoa está tratando uma paciente com corrimento vaginal 10 episódios no ano e ninguém nunca chegou a perguntar qual é a frequência das suas evacuações semanais. Ah, doutor, eu passo 15 dias sem ir ao banheiro. E ninguém nunca se atinou para pensar uma coisa tão óbvia, né? Acham que a mulher, é normal a mulher ser constipada, eu sou mulher. Não, gente, não é. Se a gente come todos os dias, nosso intestino tem que funcionar todos os dias, pelo menos uma vez ao dia. Esse é o padrão que a gente considera saudável, né? Então, não é porque, por mais que se alimente bem, a gente tem vários fatores que vão influenciar com a nossa imunidade e com o nosso intestino, que está ligado à nossa saúde do organismo inteiro. Problemas de desordens neurológicas podem ter início na parte intestinal. Então, assim, super importante a gente ter uma visão sistêmica. Eu sempre falo, né, André, para minhas pacientes, a gente tem que enxergar, nós ginecologistas, enxergar a mulher não só como um par de mamas e vagina. A gente tem que perguntar de tudo mesmo. Então, a gente precisa questionar na consulta como que está o padrão do sono, se ela dorme bem, se ela acorda à noite, como que funciona o intestino, como funciona o hábito de diurese, se ela toma bastante água, alimentação. Essa é a visão integral. Hábitos sexuais. Sim, sobre Total. tudo. E uma coisa que eu não sei se você já chegou a passar, mas eu vejo muito aqui. Pacientes que chegam falando que passavam vários anos de ginecologista e nunca foi examinada. Porque só faz exame, o médico pede só o Papai Nicolau, tá tudo bem, mas nunca chegou a examinar, gente. O exame físico ele é fundamental, né? Faz parte da assistência ginecológica. E uma coisa que eu falei até da parte sexual, que eu já tive pacientes com corrimentos vaginais crônicos e que, para achar a causa, né, perguntando sobre os hábitos sexuais, a paciente tinha o hábito de ter relação anal e, na sequência, passar para a relação vaginal. Ou seja, e aí está levando todas as bactérias aí parte da região anal para a região vaginal, causando uma desordem absurda. Então, às vezes, um hábito sexual pode estar sendo a causa do problema, né? Exatamente. Uma simples pergunta já resolveria, né? Sim. Exato. Outra coisa interessante, nós que também gostamos muito de tratar a paciente de forma global, lembrar que a alimentação também é fundamental por vários. Não dá nem para a gente comentar, né? Isso dava uma live só sobre isso. Mas focar, né? Só sobre isso, a gente passaria aqui um dia falando da importância de alimentação para a regulação hormonal feminina. Nossa. Mas só voltada para o ponto de vista de candidíase ou das vulvaginites recorrentes, lembrar que o leite ele é extremamente inflamatório e tem vários trabalhos científicos mostrando que as proteínas do leite, porque às vezes é muito engraçado, as pessoas estão muito focadas no açúcar do leite, né, que é a lactose, quando grande parte do problema está na proteína, está na caseína e na beta-lactoalbumina, que é proteínas de alto peso molecular que altera essa permeabilidade intestinal. Então, é extremamente importante em pacientes com candidíase recorrente lembrar que deve excluir o consumo de leite e seus derivados, pelo menos por um período, até você conseguir fazer isso que o doutor Domingos falou, que é restabelecer essa flora. Porque senão você piora, né? Você está dentro do cenário, a mulher fez um tratamento para uma faringite, tomou antibiótico, acabou com a flora, matou os lactobacilos. Na sequência, ela vai para uma pizzaria, come pizza, daqui a pouco toma leite, chega em casa, você vai perpetuando esse ciclo vicioso negativo e muitas pacientes não estão nem atentadas para isso. Outra coisa, a utilização de alimentos ricos em açúcar simples, né? O açúcar refinado de refrigerante, de pãozinho, de biscoito, de bolacha, é péssimo, um veneno para a vagina, né? Pensando do ponto de vista disso. Sim, vai alimentar o fungo que está lá, né? A gente brinca que alimento de cândida é açúcar, né? Exatamente, por isso
isso que a diabética, que faz aquele xixi doce, né? Que todo lembra, é uma Sim. paciente candidata a ter candidíase e repetição o tempo inteiro. Importantíssimo Sim. essas pequenas orientações. Com relação à gestação, aproveitando que estou do lado de dois grandes obstetras, perguntar, a gente sabe que os corrimentos, eles têm associação com risco de parto prematuro, risco de ruptura prematura de membranas ovulares. Como é que vocês encaram isso? Quais são as orientações e como vocês veem isso na prática? Até pensando, falando de gestação, eu gosto muito de abordar a parte de corrimentos na pré-gestação, com as tentantes. Eu já tive vários casos de pacientes que estão tentando engravidar, já fizeram histerosalpingografia, já fizeram rastreamento para endometriose, já fizeram exames de trombofilia, biópsia de endométrio, e ninguém olhou a vagina da mulher. E às vezes ela está com um baita de um corrimento, uma baita de uma desbiose, e a gente pergunta às vezes na consulta, você está com corrimento? E a paciente responde, não, doutor, não tenho corrimento. Aí eu vou examinar, tem. Por que tem? Verdade. Porque não necessariamente está numa quantidade suficiente ao ponto de sair na calcinha e ela perceber. Ou fica em placa. Né? Às vezes fica em placas presas ali no colo do útero, no fundo. E então é importante o ginecologista examinar, olhar. É impressionante a quantidade de seguidores, inclusive de pacientes que já passaram com outros médicos, que relatam para a gente que vão no consultório e não são examinadas. Né? O médico só bate papo e não examina, né? Não vai lá, não faz uma palpação de mamas, não vê uma vagina, não faz um exame especular. Às vezes a paciente tem uma ectopia cervical gigantesca, um machucado, um colo do útero muito grande, alterando ali toda aquela flora, pH, a região inflamada, corrimento. E aí eu brinco assim, eu falo assim, gente, se um casal saudável, que ambos jovens, têm relação sexual no período mais fértil, tudo bonitinho, tudo perfeito, a chance da gravidez acontecer é em torno de 25% a 30%. Ou seja, a maioria dos espermatozoides morrem na vagina antes de alcançar o útero. Isso numa vagina saudável. Agora, você imagina numa vagina que esteja completamente alterada, com desbiose, né, a flora totalmente alterada, pH alterado, vai matar todos os espermatozoides, não vai subir nada para dentro do útero. E, consequentemente, a chance de engravidar diminui muito. Então, às vezes, pacientes que estão há anos aí tentando engravidar, às vezes é uma coisa simples, uma coisa relativamente tranquila de ser tratada e que a gente tende a pensar sempre no macro, né, nas coisas grandes. Exato. Não, eu não estou engravidando porque eu devo estar numa menopausa precoce, o espermograma deve ser ruim, deve ter endometriose, deve ter não sei o quê. Mas não para pensar que às vezes um corrimento, né, às vezes um equilíbrio de uma flora vaginal, ele é crucial para mudar todo o desfecho da história. É muito importante. Com certeza. E do ponto de vista obstétrico, né, também para essa parte de parto prematuro e de colonização. Lembrar que, como grande objetivo de uma gestação é finalizar num parto saudável pela via vaginal, por exemplo, a colonização da orofaringe e nasofaringe do bebê na passagem do canal de parto também é importantíssimo que esteja colonizado pelas bactérias boas. Imagina Com certeza. Você já vai colonizar. A primeira flora que vai falar um pouquinho da parte da gestação? Da gestação é importante, assim, é importante a grávida saber que sim, durante a gravidez aumenta essa secreção vaginal fisiológica por conta das alterações hormonais. Porém, a gente volta a falar, se começar a incomodar, se tiver um cheiro forte, se estiver tendo cólicas demais, ardência, o seu médico tem que examinar durante a gravidez. E se for diagnosticado, sim, ali algum corrimento, que seja por conta de uma candidíase ou uma vaginose, o que for, tem que ser tratado. Então, tem medicamentos específicos para a gente usar, a gente pode fazer tratamento via vaginal, não tem problema durante a gravidez, ele é indicado até para a gente prevenir realmente, porque senão essas infecções recorrentes podem levar ali uma ruptura prematura das membranas, ou seja, a bolsa estourar antes do trabalho de parto e ainda precoce, às vezes com 28 semanas, 30 semanas, enfim, antes das 37 semanas, que não é o ideal estourar, ou também trabalho de parto prematuro. Então, às vezes ali o corrimento que não foi visto direito, ou não foi tratado direito, que você acha que é uma coisa boba. Ele pode levar a um trabalho de parto prematuro e isso levar o seu neném nascer antes da hora e ter complicações por conta disso, precisar ficar na UTI e tudo mais. Sem contar o risco de levar uma infecção urinária também, por exemplo, Sim. né? Claro. Essa alteração de biose. E aproveitando esse gancho, uma coisa importantíssima, porque a gente sabe que os antifúngicos, eles são vendidos sem prescrição médica, né? Então, as mulheres, elas tendem a se automedicarem demais, especialmente com antifúngicos. A mulher acha que está com a candidíase, ela vai lá e se medica. E isso, para a gravidez, é extremamente importante a gente mencionar que, por exemplo, os antifúngicos, os azóis, tomados por via oral, eles são categoria C na gravidez. Eles não devem ser utilizados.
na vigência de uma candidíase em uma gestante, só tratamento tópico vaginal. Isso é uma coisa que a gente pega muito frequentemente em consultório, porque os pacientes estão muito acostumados. Ah, tem uma coceirinha, vou lá, compro fluconazol, um itraconazol, passo um cremezinho. Isso é muito comum. Então, os gestantes, pelo amor de Deus, saio dessa live lembrando que não pode, ninguém deve se automedicar, mas a gestante muito menos, e especialmente, apesar de ser uma patologia relativamente comum e simples, não se automediquem, especialmente com medicação via oral, nesse período de gestação. E não somente os azóis e tudo mais, na minha opinião, acho que todos os medicamentos deveriam ter prescrição médica para serem tomados. Até né? porque a mulher que tem esse corrimento, muitas vezes ela pode ter um corrimento misto. Ela achar que é fungo ou porque dá um Exato. mas ela tá com uma bactéria, um protozoário, outras coisas. Não adianta. E ela vai fazendo subtratamentos, ela vai criando uma resistência maior e aí o tratamento não resolve. Perfeito. E aí, por isso que a gente tem que enxergar de novo, gente. Não é uma doença localizada só na vagina. Por isso que a gente tem que enxergar como um todo, perguntar dos hábitos alimentares, porque a alimentação vai influenciar demais. Então, não adianta só para essas mulheres que ficam tendo corrimentos crônicos 4 vezes por ano, toda hora tem que sair com uma receita de remédio via oral e vaginal, não vai resolver o seu problema se você não mudar os seus hábitos de vida. Então, buscar uma alimentação saudável, então dar realmente uma parada com açúcar e lactose durante um bom período, aí de leite e derivados durante um bom período, ter um profissional da nutrição te orientando, te passando um cardápio adequado para que possa melhorar. Alimentos cítricos também, né, tá relacionado muitas vezes para aumentar ali a candidíase recorrente. Então, muitas vezes, vamos tomar água com limão, é ótimo, mas calma, né? Exato. Não seja para todo mundo, talvez o seu caso nesse momento não seja bom. Então, assim, por isso que tem que ser. Eu acho que a gente tem que pegar, com certeza, a medicina baseada em evidências para nos ajudar, mas a gente tem que praticar a medicina personalizada, baseada na experiência e principalmente naquele paciente, porque uma mulher nunca vai ser igual a outra e o que às vezes uma está passando, a outra pode passar de uma maneira diferente. É verdade. E uma coisa interessante que eu pego também, muitas pacientes, como a Erika falou, vem tomando, doutor, eu estava com corrimento, tomei um fluconazol. E na verdade, ela já está com uma gardnerella, está com alguma coisa bem diferente, o tratamento é outro, completamente diferente. E tomar cuidado na orientação das pacientes, principalmente hoje, na parte online. Porque eu tenho pacientes que às vezes me mandam mensagem, pacientes que têm meu telefone, meu WhatsApp, doutor, estou com corrimento, o que eu tomo? Eu falo, não sei, se eu não ver sua vagina, não tenho como saber. Exatamente. Porque são vários tipos de corrimento, então a gente vai primeiro identificar qual é o patógeno, para depois tratar adequadamente. Porque senão eu vou te dar um antifúngico e se não for por fungo, eu vou estar debilitando ainda mais a sua flora vaginal, vai piorar o corrimento. Tudo Perfeito. Exatamente. Outra coisa interessante, e isso é uma coisa interessante que às vezes as pacientes não entendem, né? Esse nosso questionamento de vir para o consultório para a gente passar um exame especular, né? Vai, me trata, que eu estou muito ruim, já vai. Faz uma diferença grande. Até porque a gente sabe que esses corrimentos, nós ginecologistas treinados, a gente consegue identificar a grande maioria deles apenas com o exame especular. Nem precisa aguardar chegar o resultado, né? Você nem vai coletar uma coleta de secreção para avaliar, fazer uma cultura. Então, é uma coisa que em 2 minutos você consegue fazer esse diagnóstico e já instituiu o pronto tratamento. Exato. Foi extremamente importante também. Outra que as mulheres perguntam sempre, que vocês já comentaram muito, da vaginose, né? O que é que... Importante, a gente já contextualizamos bem a candidíase, depois a gente vai só entrar na parte sexual, porque a gente sabe que essa coceira, o ressecamento, as complicações secundárias aos corrimentos interferem muito na parte sexual e eu quero aproveitar para explorar, Érica, porque você tem uma grande vivência nisso. Mas passando agora um pouquinho para o segundo corrimento também mais comum, né, que é a vaginose bacteriana, o doutor Domingo já comentou aí, da Gardnerella vaginalis, para vocês pensarem, meninas, porque tem padrões diferentes, né? A gente sabe que muda muito, por exemplo, a coloração de uma vaginose bacteriana já é aquele verde mais amarelado, já tem um padrão de odor mais fétido, um odor de peixe podre, mais comentado pela liberação daquelas aminas. Então, para as mulheres começarem a entender que, por exemplo, estou com um tipo de corrimento que o cheiro piora depois da relação sexual, que o sêmen é básico, está lidando ali com que tipo de pH de vagina pode interagir para gerar um cheiro diferente. Piora depois que entra em contato com o sangue da menstruação. Porque às vezes as meninas estão muito acostumadas a colocar tudo no pacote da candidíase, né? Porque geralmente eles causam um desconforto bem semelhante. A presença do corrimento em contato com a própria calcinha deixa o ambiente quente e úmido e aí favorece uma coceira, um desconforto. E aí todo mundo fica nessa. Vamos tratar candidíase e lembrar que existem outros corrimentos, né? Sim, perfeito.
E às vezes também, gente, esse corrimento vaginal, ele pode ser uma manifestação, mas de uma doença mais grave, uma doença inflamatória pélvica, né? Então, quando já cometeu além do colo do útero, já chegou no útero. Então, às vezes, é por isso que não é normal você ter o corrimento patológico. Sempre. A gente tem que avaliar quais são os tipos de bactérias. Pode ter bactérias que, inclusive, pode levar à infertilidade se não for tratado adequadamente. Então, muitas vezes, além da medicação oral, às vezes precisa tomar antibiótico por mais tempo. Alguns a gente precisa tratar o parceiro. Então, é importante também a saúde e ser compartilhado isso, né? Então, perguntar para o seu parceiro mesmo, não ter vergonha de falar sobre isso, porque muitas vezes o homem pode ser um hospedeiro e tá assintomático, né? Não tá sentindo nada, mas é importante o homem também ter o cuidado, né, de passar em consulta com alguma certa frequência para ser avaliado. Perfeito, porque às vezes o foco é sempre na mulher, né? A gente estava comentando ontem, eu estava com... Mas uma coisa... Desculpa, uma coisa super importante também de nós como ginecologistas é a gente explicar essa importância do homem, mas entendendo que, gente, não tem a ver com questão de traição, de ter ido para outro lugar. Super importante, igual quando a gente vai falar de um HPV para uma mulher, né? HPV. Muitas vezes o diagnóstico, tipo, parece que vão morrer. Meu Deus, tem HPV, então já pensam no marido que traiu tua mesmo tempo. Porque digita no Google HPV, primeira coisa que vem, câncer de colo de útero, né? Exatamente. Primeira coisa que vem. E acham que, na verdade, foi, né, o marido deve ter traído. E não tem nada a ver, gente. Muitas vezes você pode ter feito o exame só agora, ter dado positivo, mas já tá com isso há algum tempo e nunca ter manifestado nenhuma sintomatologia. Então, assim, não é pra chegar brigando, não, tá bom? Ninguém tem culpa. Perfeito. Eu sempre digo às minhas, olha, quem sabe a bactéria não sabe quem foi o parceiro. Né? Você sabe o nome da bactéria, o nome do parceiro você não vai saber. A não ser que seja parceiro único. Senão, pode ter sido em qualquer... E na grande maioria das vezes, lembrando, a candidíase e a vaginose bacteriana são desequilíbrios da flora vaginal, não são doenças sexualmente transmissíveis. Por isso que pode ter até em adolescentes que não têm vida sexual ativa. Criança pode estar com uma secreção mais aumentada, se mudou a flora, se usou antibiótico, se comeu muito doce, né? Se não está com uma alimentação adequada. Então, tudo tem a ver. Exatamente. A gente, às vezes, acaba pegando crianças que vêm com corrimento vaginal, a mãe traz pra gente, vem desesperada, achando que a criança pode ter sido abusada na escola, na creche, alguma coisa. A gente fala, já não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes a alimentação dela, às vezes alguma coisa... Hábitos de higiene que pode ter causado isso. A limpeza, né? Porque a criança começa, quando tira a fralda... Autonomia, né? Exato. Começa com a autonomia o sentido inverso, né? Exato, exatamente. Isso é uma coisa importante. E aí, saindo um pouco, e a vaginose também lembrar que está muito associada com desfechos negativos obstétricos, né? Muito mais do que a cândida, mas a vaginose sim tem uma importância muito grande para a ruptura prematura, né? De membranas ovulares. Então, importante a gente ficarem sempre atentos que... E uma coisa que, aproveitando isso, as mulheres acham que não podem coletar o exame do Papa Nicolau na gestação, né? Isso também é um grande erro que, às vezes, deixa a mulher... Né? Isso é uma coisa que muito... não mexe no meu colo do útero, não vai colocar a escovinha, não vai... E aí, como é que vocês fazem? Como é que vocês orientam as pacientes obstétricas de vocês? Bom, na primeira consulta, a gente sempre explica que a gente tem que olhar a mulher como um todo e olhar realmente se não tem nenhuma alteração, algum corrimento. A gente explica. E eu até na consulta, principalmente na grávida, eu já falo, olha, pode ser que até pelo exame você pode ter um pequeno sangramento hoje, mas não fique preocupada. Eu já passo do ultrassom, sabe, já mostra, o coraçãozinho tá batendo. Se for um sangramento em pequena quantidade, só ficar na calcinha, é por conta do próprio exame, porque o colo, ele fica muito sensível. Ele pode até sangrar durante a própria relação sexual durante a gestação. Agora, claro, se for um sangramento aumentado, é por outros motivos, não foi o exame. Então, não existe como a gente, o colo do útero, imaginando que ele tá aqui, quando a gente vai fazer a coleta aqui no raspado, o bebê, gente, ele tá aqui pra trás, ele tá super protegido, tá com a bolsa, não tem a menor chance da gente atingir o bebê, ou machucar o neném, ou provocar um abortamento por conta de exame ginecológico. Não tem. E uma coisa que eu gosto muito de fazer, às vezes tem pacientes que têm ectopias cervicais, mas que não são patológicas. HPV negativo, tudo normal, mas tem um machucadinho no colo do útero, mas ela tá pretendendo engravidar. Eu trato. Eu trato porque essa ectopia é uma séria candidata a sangrar durante a gestação e vai deixar essa mulher em agonia a gestação inteira com sangramento vaginal na borda do colo. Então é preferível tratar, mesmo não tendo, vamos dizer assim, a indicação médica de tratamento, porque não é uma patologia, mas porque isso vai trazer complicações futuramente durante a gestação e essa mulher vai ficar agoniada aí a gestação inteira. Qualquer sangramento, ela vai estar entrando em contato, indo para o hospital, vai aumentar a frequência de exames vaginais, que vai aumentar o risco de, novamente, corrimentos vaginais, alteração de flora e por aí vai. Então, às vezes, uma pequena coisinha que você faz antes,
você vai evitar uma série de problemas ao longo de toda uma gestação. É verdade. Isso para quem não sabe, isso que o doutor Domingos acabou de comentar, ectopia é uma inversão da parte de dentro do colo do útero, do epitélio endoscervical, que é um epitélio de glândulas, ou seja, um epitélio onde estão as glândulas que produzem o muco, que é muito vascularizado. E a gente tem a parte mais externa do colo do útero, que é a parte escamosa, que é um epitélio mais resistente, porque ele está ali sofrendo a acidez da vagina o tempo inteiro. Então, muito comum mulheres que usam pílula anticoncepcional inverter um pouquinho esse epitélio, e aí, às vezes, durante a relação sexual, quando o pênis toca nesse epitélio, pode pegar num capilar desse e causar um sangramento, né, a sinusio-orragia, que gera uma angústia muito grande, porque todo mundo pensa logo em que? Câncer do colo do útero. Né? Então é uma coisa importante. E a gestação pela produção hormonal aumentada de estrogênio e progesterona também inverte muito, sem sombra de dúvida. Acho uma dica excepcional fazer esse tratamento, essa cauterização, mesmo que não seja protocolar, mas pensando nesse ponto de vista faz todo sentido. Individualizar, né? Com certeza. Claro. Ainda mais aquelas que tiveram corrimento antes de engravidar várias vezes, que usaram anticoncepcional por muito tempo, vai a questão de individualizar cada caso, com certeza. Exatamente, sem sombra de dúvida. E aí, passando para o terceiro corrimento mais, né, nessa série de conteúdos, a gente tem a tricomoníase, né? A tricomoníase, que deixa de ser um corrimento por bactéria e por fungo e passa a ser por protozoário, tem um comportamento completamente diferente, porque aí sim é uma doença sexualmente transmissível, aí sim é mandatório que o parceiro seja tratado, né? Na candidíase e na vaginose, por ser um desequilíbrio da flora, a gente não necessariamente precisa tratar o parceiro, a gente orienta que ele procure um urologista para ser avaliado, fazer uma peniscopia, avaliar se no prepúcio não tem excesso de pele, pode estar juntando algum fungo, alguma bactéria, mas a tricomoníase não, já entra num aspecto um pouquinho diferente, que a gente requer o tratamento do casal, porque, como a Érica já comentou, são protozoários desses que, por exemplo, podem acender a cavidade e até facilitar com que outras bactérias subam para dentro do útero e vá para a trompa, por exemplo, deixando a trompa mais preguiçosa para captar o óvulo e ser responsável, por exemplo, mais à frente com infertilidade. Exato. Esse é aquele corrimento muito intenso, mal cheiroso, bem exuberante, deixa o colo friável. O paciente pode ter muito sangramento pós-relação sexual e é fundamental que seja avaliado e tratado de forma bem imediata e fortemente recomendar o tratamento do parceiro. Ou no mesmo momento, orientá-lo a procurar o urologista dele ontem, para que já possa fazer o tratamento dele também. Perfeito, com certeza. E super importante, pensando nesse lado, as questões de endometrite também que podem acontecer por conta disso, né? Não só na tuba, mas a endometrite que vai atrapalhar, obviamente, a implantação do embrião, dificuldade de engravidar. Então, o corrimento ele tem um papel fundamental ao longo de toda a vida da mulher. Seja na vida dela, no início da vida sexual, seja na mulher que está tentando engravidar, seja durante a gestação, seja no pós-parto, seja na menopausa, na perimenopausa e menopausa. Porque ela vai exercer um efeito diferente em cada fase da vida, com uma complicação diferente. E se a mulher não souber aonde está a origem, o foco do problema, né? Como você mesmo disse, poxa, será que foi de causa sexual? Será que é só um desequilíbrio da flora? Será que é um hábito intestinal? Será que é uma alimentação errada? Se ela não conseguir descobrir de onde vem a origem, é capaz ela ter que conviver com isso ao longo de toda uma vida. Ela vai passar em inúmeros ginecologistas, vai utilizar todos os azóis da vida que existem numa farmácia e não vai resolver. Infelizmente não vai resolver. A gente vê na prática, né? As pacientes chegam com uma sacola, doutor, já usei tudo isso, aí não cabe na mesa, né? Tem que ter 2 mesas em anexo para todos os cremes que a coitada utilizou, e cada um assim, é só assim, me diz quais foram os nomes que você já utilizou para eu não usar mais. Mas ninguém está querendo, né? Não vamos usar mais, que esse a senhora já pode ter resistência, mas ninguém quer saber como é que está a alimentação, como é que está a intestinal, como é que está a parte sexual, ninguém quer saber absolutamente nada, só quer escolher um outro remédio e aí perpetuar e mascarar o problema naquela hora. Eu sempre digo, e eu digo isso muito a meus alunos aqui da Universidade de Medicina, quando você se dispõe a ser médico, você tem que buscar causas. Você não tem que focar só em soluções imediatas. Espera aí, tudo bem, claro, se a paciente está na vigência de um super desconforto desse, claro que eu tenho que tratar, mas eu também tenho que, paralelamente, investigar o que é que está desencadeando, qual é a causa. Não adianta ficar, porque a gente vê muito essa história de ficar tapando o sol com a peneira, não dá, pelo amor de Deus, né? E eu sempre digo que o grande objetivo dessas nossas lives
é orientar também, a gente sabe, tem vários estudantes de medicina assistindo, outros colegas ginecologistas, outros colegas de outras especialidades, é importante que a gente tenha esse papel educador, né, de estimular, que a gente sempre tente olhar para o paciente imaginando o que é que a gente queria que fosse feito com a gente, ou com a sua filha, ou com a sua mãe. Porque você iria investigar mais a fundo se fosse alguém que fosse especial para você. Então, não tratar seu paciente só como aquele número que vai passar a carteirinha ou que vai pagar aquele dinheiro e vai embora. Mas sim, saber que quando ela chegar em casa vai ser uma mulher que vai estar desconfortável, vai descontar na filha, vai descontar no marido, e vai ficar angustiada, e vai ficar com oscilação de humor, enfim, com todo esse outro aspecto psicossocial que os corrimentos fazem muito, porque a mulher fica se sentindo com vários problemas. Será que sou eu? Será que eu não me limpo bem? E aí vem aquele problema. Fora essa limpeza excessiva, a gente nem comentou. O uso de duchas vaginais, pelo amor de Deus, né? Os microtraumas que aquelas duchas fazem. Ducha vaginal, perfume, desodorante íntimo, lenço umedecido direto. Então, assim, eu até falo para as meninas, você tá fazendo uma viagem, você vai fazer uma viagem longa, você não tá podendo tomar um banho, tudo bem você usar um lencinho umedecido ali naquele dia, uma vez. De forma excepcional. Excepcional, ok, legal. Agora, não faça isso de uso diário, você detona a sua flora, tem um monte de aditivos e propriamente os absorventes comuns. Hoje está voltando essa questão de absorventes biodegradáveis, aqueles que são, né, ecologicamente corretos. Por quê? Porque não é só pensando no meio ambiente que a gente tem que ter essa responsabilidade de pensar nisso sim, porque a gente produz muito lixo por conta da nossa menstruação. Mas pensar também que todos esses absorventes, gente, eles têm um monte de compostos químicos. Esses que vêm falando, tira o odor da menstruação, absorvente perfumado, absorvente colorido, tudo isso ali em contato. Imagina uma mulher que menstrua 5 dias no mês ou 7 dias, imagina o quanto aquilo abafa e aquilo provoca mais alteração ainda do pH vaginal, uma desbiose vaginal e predispõe ao corrimento. Então, outra coisa que eu sempre falo também para as mulheres observarem o que elas estão utilizando no período menstrual. Muitas vezes vale mudar do seu absorvente de uso de rotina por, de repente, tentar um coletor menstrual ou tentar esses absorventes que estão voltando agora, ou a calcinha absorvente. Muitas mulheres melhoram muito do corrimento quando elas passam a simplesmente também a mudar qual absorvente que elas usam. E também a mudança da calcinha, né? Do tipo de calcinha. Dá preferência às calcinhas de algodão, não aquelas calcinhas, né, de tecido sintéticas. Binário, que mantém mais abafado. Isso também é super importante. E o que a gente não pode esquecer também é da chamada leucorreia psicogênica, né? Exato. Ou seja, o quanto o estresse hoje é um dos grandes causadores de corrimentos vaginais. Exatamente. Né? E acabar de puxar aqui era esse gancho. Você já adivinhou, que era exatamente o gancho. Eu deixei para você. Eu fico brincando, eu sempre faço um mind maps da palestra. Adoro o mapa mental. E o nosso finalmente era exatamente aqui, os distúrbios, estresse, depressão e ansiedade, que são causas extremamente comuns, né? E é engraçado porque eu fui ler isso ontem, até postei o artiguinho, fui ler ontem, disse, vou receber 2 grandes não, eu preciso estar atualizado para isso aí. Fui dar uma estudadinha, especialmente nessa parte sexual, que não é a rotina, a gente sempre conversa muito sobre sexualidade com as pacientes, mas claro que o embasamento de uma sexóloga que estudou para isso 2 anos é completamente diferente das noções gerais de um ginecologista que entende fisiologia hormonal. Então, sempre queixas sexuais, o gineco está ali para te dar as dúvidas, tirar orientações, mas claro que se você tiver como buscar uma sexóloga ou um sexólogo para te favorecer nesse sentido é fantástico. E aí eu estava lendo esse trabalho científico mostrando que depressão, ansiedade e estresse são causa e consequência do corrimento vaginal. Então, a mulher que tem corrimento vaginal, ela começa a ficar, nossa, será que o problema está em mim? Será que é no marido? E começa a gerar milhões de coisas na cabeça dela, começa a ter alterações de ansiedade, tendência à depressão e isolamento. E as mulheres que estão do outro lado, estou depressiva, ela começa a ter uma alteração tão grande, seja pelo próprio efeito psicogênico, seja pelo uso de medicações antidepressivos, enfim, medicações que bloqueiam o eixo hormonal, e aí a gente volta para o que a gente comentou no começo, diminuindo o nível de estrogênio, que é o grande amigo dos lactobacilos da vagina. Então, esse bloqueio hormonal por uso de medicação, por exemplo, para tratar depressão, que a gente sabe que as pacientes que tomam antidepressiva, a libido vai lá para baixo, que reduz a pulsatilidade hormonal, né? Então, isso é uma coisa que afeta muito. Então, isso eu queria que você comentasse um pouquinho, como é que você vê isso na prática, se você vê mulheres chegando com esse efeito causa e consequência de corrimento com ansiedade, depressão e estresse.
Bom, com certeza, né? As disfunções sexuais, elas podem atingir até 50% das mulheres. Então, ou seja, é muito frequente. Quais são as principais? A disfunção de desejo, então, o desejo sexual hipoativo ou a baixa da libido. Então, mulheres que não têm libido nenhuma ou que estão com a libido muito baixa. Alterações ali no seu grau de excitação. Então, você pode diminuir a sua lubrificação, a vagina vai ficar mais ressecada. Dificuldade para chegar no orgasmo. Quando a mulher vivencia tudo isso e está tendo uma vida sexual pouco satisfatória, ela também pode cair naquilo de ficar com mais ansiedade, ou mais depressiva, ou mais estressada. E aí isso tudo vai poder ter fatores imunológicos ali também na sua vagina, modificando a sua flora vaginal, que pode levar ao aumento do corrimento ou às candidíases recorrentes, por exemplo. Ou o contrário, a mulher tá com a candidíase, ela não tá se sentindo bem, ela não tá se sentindo bem nem com ela mesma. Ela sente umidade, ela sente às vezes um cheiro desagradável. Como que ela vai pensar em ter relação? Pensando que a relação ideal é passar pelas preliminares, enfim, ela não tá se sentindo à vontade, então ela já vai travar. Porque muitas vezes a mulher que tem também candidíase ou vaginites recorrentes podem ter dor na relação sexual. Então, como que você vai preparar o teu corpo para uma coisa que dói? O seu cérebro já entendeu. Não, isso aqui para você não tá legal. Você vai doer, você vai sangrar. Então, nem vou te dar o desejo sexual. Então, é uma coisa que leva a outra. Por isso, é super importante a gente tratar. Então, a questão da libido, ela é multifatorial, ela está relacionada com a parte hormonal, com o uso de medicamentos, mas o quanto que a mulher está se sentindo bem. Eu falo, antes autoestima, né? Com o parceiro, antes de se relacionar com o parceiro, a gente tem que se relacionar bem com a gente em primeiro lugar. Então, por isso a importância da mulher se cuidar, buscar realmente a gente tratar ali a causa, a gente entender o que está acontecendo. Muitas vezes, só tomar um remedinho é igual você ter uma febre e dar um antitérmico. Eu tive febre, tomei antitérmico. Você não está tratando o problema. Qual que é a causa? Você está com uma infecção de ouvido? É pulmonar? É na garganta? Não, você está tratando um sintoma. Você só ir lá e dar um remedinho para um corrimento, você está tratando aquela coisa. Você não está sabendo de onde vem. Então, a gente tem que identificar de onde que vem o problema, porque isso pode, sim, comprometer a qualidade de vida da mulher, qualidade de vida sexual, autoestima, o desempenho no trabalho, o desempenho dela em casa, com parceiro, como mãe, como profissional, enfim, é uma coisa que leva a outra, isso pode gerar um impacto muito negativo na vida da mulher. Verdade. E eu vou até comentar um caso que eu tive que foi bem interessante. Isso é um caso real de uma paciente minha, já tem alguns anos. A paciente, ela tinha um corrimento de repetição, era uma candidíase de repetição assim crônica, mas assim de 10, 12 episódios no ano, muitas crises de candidíase. E já tinha passado em vários médicos, já tinha usado todos os remédios da farmácia, cremes vaginais, via oral, e não resolvia. Melhorava, logo na sequência piorava de novo, voltava o corrimento. E tirando um histórico um pouquinho mais detalhado, vou até resumir só o que a gente não tem muito tempo, mas era uma paciente que estava em crise no casamento, estava com problema no relacionamento, e ela não queria ter relação sexual com o marido, e em contrapartida o marido queria ter relação sexual todos os dias. Todos os dias. E quando ela veio no consultório e contou essa história, eu virei para ela e falei assim, para você é uma carta de alforria quando você chega na sua casa com a receita do creme vaginal e fala assim, olha, meu médico me mandou ficar 10 dias sem ter relação sexual para poder tratar o corrimento. Essa paciente começou a chorar e falou, doutor, é exatamente isso. É um alívio quando eu saio do consultório do ginecologista com uma receita de creme vaginal, porque é o meu documento de que eu não posso ter relação com meu marido. E na cabeça dela, o que acontece? Essa leucorreia psicogênica, o próprio inconsciente dela é o seguinte, você não quer ter relação sexual? Ok, eu vou te proteger. Adoece. Tenha um corrimento. Você vai ter um corrimento como uma forma de proteção, de autoproteção, para você falar, não posso ter relação porque eu estou doente. Então, olha até que ponto chega essa leucorreia psicogênica. Resumindo esse caso, esse casal foi para um tratamento, né, uma terapia de casais, eles não ficaram juntos, se separaram, e depois da separação ela nunca mais teve um episódio de corrimento vaginal. Ela é minha paciente até hoje, isso eu estou falando que foi há 8 anos atrás, 8, 9 anos atrás, nunca mais ela teve um corrimento. Então, para você ver como, às vezes, uma coisa simples de um relacionamento pode levar a consequências assim absurdas, e o próprio inconsciente nosso aí, na forma de proteger, acabar prejudicando o organismo, né? Que isso é muito interessante, aquele conceito que muita gente não aceita, mas que faz todo sentido. A farmácia interna, a gente sabe, né, que essa liberação hormonal, pelo que você pensa,
pelas emoções que você vive, isso muda completamente. Eu sempre digo, você assiste um filme de terror que você colocou propositadamente, você sabe que aquilo é mentira, mas você não deixa de ter palpitação, seu coração ficar acelerado, você pular. Exato. Você tem a liberação hormonal que faz com que seu corpo reaja àquilo. Então, essa farmácia interna, esse conceito, eu fiz um post sobre isso há muito tempo atrás, o pessoal assim, super criticado. Eu digo, gente, isso aí tem trabalho científico. O pessoal dosa no sangue o pico de cortisol, o pico de testosterona. Quem é que vai ter libido assistindo um filme de terror? Agora assiste um filme prazeroso e vai ver se seu cortisol está alto, para você ter resposta de fuga. Com então, certeza. essa padronização, esse funcionamento hormonal de interligação entre cérebro e intestino, cérebro e produção hormonal, é uma coisa absurda e que entra nessa parte sexual, especialmente para a mulher. A gente sabe que os hormônios da mulher que tem flutuação a cada dia do mês, é diferente da produção hormonal de homem, que ela é mais estável durante todo o mês. Então, a gente tem que entender que lidar com mulher é uma coisa muito maravilhosa, mas ao mesmo tempo extremamente complexa, que requer muita dedicação, porque elas são multidinâmicas, são multidimensionais, né? Cada coisa que você olha, você está olhando o corrimento e imagina o leque de coisas que a gente comentou de forma resumida nesses últimos 55 minutos que podem justificar, né? Não é uma coisa vaginal, às vezes é uma coisa sistêmica, uma coisa da cabeça, é um relacionamento, é um hábito de vida, é tudo, né? Eu tinha um professor que falava, a vagina chora. E é exatamente isso. A gente tem que entender, a mulher tem que se conhecer e entender que tudo que o nosso corpo ele fala com a gente. Então, se você tem uma dor de cabeça recorrente, se tem dor de estômago recorrente, seu intestino trava ou ele solta demais, pare. Se olhe, tente entender o que está acontecendo, faça uma reflexão com a tua vida, como que você está se tratando também, né? Como que a gente se trata? Porque, principalmente mulher, que é mãe, profissional, cuida de todo mundo, a gente vai fazendo tudo pelos outros e a mulher vai acabando se deixando em último lugar. Então, é super importante a mulher assumir o controle da sua vida, a responsabilidade sobre a sua felicidade, sobre a sua saúde, tomar as rédeas mesmo e tentar entender o que está acontecendo. O médico, nós, a gente vai lhe orientar qual o caminho, mas com certeza, quem que vai dar esse caminho pra gente é a própria mulher, porque ela sabe o que ela está vivendo todos os dias, né? E acho que a mensagem principal, deixar aqui, é que assim, a candidíase, o corrimento vaginal, ele é apenas a manifestação de algo que não está bem. É uma manifestação. As causas são múltiplas, são inúmeras. E cabe ao profissional que está dando assistência buscar essa causa para sanar. Como esse exemplo da paciente que eu dei, que a causa não era física, era uma causa emocional. Exato. Então é importante você descobrir a causa e não somente tratar a manifestação, ficar dando remédio, muitas vezes não vai resolver o problema, porque você não está tratando a causa, somente a manifestação. Então buscar aonde estão a origem desses problemas, como você bem disse, pode ser no intestino, pode ser um desequilíbrio de flora, pode ser uma alimentação, o sono, pode ser uma briga de casal, um distúrbio emocional em casa. Problemas no trabalho, né? De pessoas que estão ali vivenciando o estresse do trabalho, está sendo cobrado demais, ou está trabalhando num lugar que não está gostando, ou está sendo obrigado a alguma coisa. Enfim, são inúmeras situações que podem permear. Então, acho que para o profissional de saúde que estiver assistindo a gente, né, seja ginecologistas, residentes, todos que assistem, acho que o mais importante é ver isso. Investigue a mulher, pergunte, né, tire um histórico detalhado, como a gente falou, hábitos de vida, hábitos sexuais, como é que está a vida conjugal, está bem, não está, é casada, é solteira. Tudo isso é super importante para a gente conseguir compreender o todo e não olhar a mulher, como a Érica bem falou, como sendo apenas um par de mamas e vagina, porque não é bem assim. É verdade. Temos que fazer, depois eu vou montar um checklist para deixar disponível. Checklist da investigação dos corrimentos vaginais recorrentes. Vou deixar disponível para o pessoal que assistiu nossa live hoje. Uma outra coisa que eu queria aproveitar, nós temos ainda 4 minutos. Antes da gente se despedir, eu vi que tem aqui uma caixinha, eu estou com pena, porque tem uma caixinha que está aqui com 590 perguntas. Então, eu nunca nem vi isso aqui, tá aqui 500, eu vou tirar um print, 590 perguntas na caixinha aqui. Eu sei que é muita coisa, mas como é muito curto, a gente depois pode voltar em outros momentos para depois ir separando, né? A gente sabe que a vida corridíssima de vocês aí com 2 meninas, nessa quarentena, na clínica, enfim. A gente depois tenta ver isso com mais calma. Eu vou pedir para vocês deixarem na nossa foto, lá no feed, as perguntas. Quer com calma, eu vou lá. Os meninos são mais ocupados do que eu, vou lá. A gente vai lá dar uma passadinha, respondem. Manda lá no Insta da Érica, do Dr. Domingos. Quem é meu seguidor, que ainda não segue, pelo amor de Deus, não tem como não seguir, né? Vocês já viram o nível dessa live, imagina as postagens que eles têm nas redes sociais, é uma coisa absurda. Aproveitando que eu nem comentei com vocês, mas eu comecei a seguir vocês quando eu era residente de ginecologia.
Eu fiz residência aí em São Paulo, no IANSP, eu seguia vocês tinham pouquíssimos seguidores na época, eu já achava o máximo a proposta do Bebê Genial, da musicoterapia entre outra, o cartão da gestante internacional, eu achava aquilo ali incrível. E aí, você vê como é antigo, eu sou seguidor antigo. Não fala isso que entrega a nossa idade, não fala isso. E aí eu disse, olha, muito bacana, poder ter vocês aqui hoje foi assim, excepcional. Mas antes da gente finalizar, eu queria até aproveitar mais uma vez a presença de Érica como sexóloga e perguntar se vocês têm visto a associação de vaginismo com corrimentos vaginais recorrentes. Isso na prática, não só em literatura, mas na prática. O vaginismo, essa dor, esse medo da paciente de ter relação sexual, às vezes sentir até esse medo ser transformado em dor. Né, Érica? Não só o vaginismo, que são as contrações involuntárias da vagina que acabam impedindo a penetração, seja via sexual ou mesmo exame ginecológico. Mulheres que têm o vaginismo, a vagina ela se fecha, gente, ela contrai e não consegue, às vezes, nem fazer um exame especular ou até mesmo um ultrassom, porque ela sente muita dor, então ela não consegue. A gente também está associado à vulvodínia, que é uma dor crônica na vulva, na entrada da vagina. Então, pode estar relacionado sim. Então, tem até trabalhos mostrando, principalmente com a vulvodina, esse relacionamento. Mas na prática, que a gente pega bastante, com certeza. Então, tem toda aquela questão, né? Que muitas vezes a mulher que tem, não é regra, mas a gente tem que investigar se tem histórico de abuso, ou que passou por algum trauma importante na infância ou na adolescência, ou mesmo sofrendo um relacionamento abusivo, muitas vezes. A gente tem que investigar esses aspectos emocionais e psicossomáticos e tratar em conjunto com a equipe multiprofissional. E a fisioterapia pélvica, ela é fantástica. Perfeito. Eu não consigo fazer saúde da mulher sem nutricionista, ginecologista e fisioterapia pélvica, gente. É sensacional, muda completamente, até pra gente aprender a se olhar, entender o nosso corpo e saber como o nosso corpo funciona. Então, que tem uns 30 segundos pra gente se despedir antes que caia. Que pena, passa muito rápido, gente. Foi ótimo. Foi muitíssimo obrigado, foi incrível Obrigada. contar com vocês. Obrigadão por abrilhantarem aqui o Ginetalks com mudar esse foco em saúde feminina. Obrigadão ao casal. Marcaremos mais, com certeza. Fica nessa posição aí para eu tirar um print da tela. Pessoal, obrigadão aí por terem assistido a gente. Obrigado. Um beijo grande. Obrigada. Obrigado.